Bom, pessoal, aqui vamos começar a ver a parte de vetores, certo? É onde começa realmente GA. Então, o vetor é definido por seu módulo. O módulo vai ser um tamanho, certo? Um comprimento. Ele vai ter uma direção que tem a ver com uma reta e o sentido. Então, melhor é um desenho aqui. Colocamos aqui um segmento com uma seta. Dizemos que esse é um vetor U. Então a gente denota assim por uma letra, em geral a gente usa U, V, W preferencialmente. Quando vai acabando as letras a gente vai pondo T e assim por diante. Tá? Então é um segmento com uma seta. O que caracteriza um vetor? É o seu tamanho. Então ele tem um tamanho, uma direção. Que é a direção? Direção é a reta que sobre qual ele está, certo? Então ele tem essa reta aqui. A gente fala que essa reta é a direção do vetor, tá? E qual o sentido? Bom, o sentido é o sentido da seta. Se você tem aqui um outro ponto na reta, um ponto B, você pode dizer que ele é um vetor que vai de A para B, certo? Que é diferente do vetor que vai de B para A. Quem vai de B para A é o vetor que tem o sentido oposto. Tá? É o oposto dele. Seria alguma coisa que faz assim, certo? Importante. Então, tudo que você conseguir caracterizar por um módulo, tamanho dele, então, uma direção e um sentido, a gente vai dizer que é um vetor, que é o vetor U. Tá? E não importa se ele estiver em outro lugar. Tá? Então, por exemplo, quando dois vetores são iguais, deixa eu fazer o seguinte. Tá, certo? Desenhei aqui um outro vetor, puxo ele para cá, e aqui, digamos que é um outro vetor, V, certo? Porque ele tem a mesma direção, eles estão apontando para lá. Quer dizer, eles têm o mesmo sentido, né? Eles têm o mesmo tamanho? Tem. Fiz uma cópia. Então, eu digo assim, este vetor aqui é igual ao vetor U. Os dois são iguais. Na verdade, a gente prefere até escrever U de novo. Não tem problema. Você pode escrever o vetor U quantas vezes você quiser no plano, né? Você pode fazer cópias dele, assim, né? E sair escrevendo vetor U em tudo quanto é canto, porque eles são o mesmo vetor, não importa onde você coloque eles, tá? São todos o mesmo vetor. A gente não fala que são vetores diferentes, porque estão em lugares diferentes. Isso a gente fala que é o mesmo vetor. Aqui outro ponto A1, aqui um ponto A2, tá? Então o ponto em que ele está desenhado é diferente, mas o vetor é o mesmo. Muito bem. Então é isso. Se dois vetores coincidem, têm o mesmo módulo, né, o mesmo comprimento, que é o tamanho, o comprimento, a mesma direção, que é a inclinação da reta, e o mesmo sentido, né? Eles estão sobre retas paralelas, é a mesma direção. Então a gente fala que eles são vetores iguais, tá? É o mesmo vetor, você pode usar a mesma letra. Tá? Muito bem. O que a gente pode dizer? Agora tem vetores especiais aqui, vamos dizer o que são vetores paralelos, né? Vamos ver aqui, são vetores paralelos, vetores nulos e o vetor oposto. Né? Então, o que são vetores paralelos? São vetores com a mesma direção. Né? Tem a mesma direção. Tá? Então, por exemplo, tenho aqui uma cópia do vetor U, certo? E aqui, deixa eu fazer uma outra cópia aqui, ampliada. Agora, eu tenho que dar outra letra. Ele tem tamanho diferente. Tá? Então, esse aqui vai ser um vetor V. Tá? Então, esse vetor V aqui
foi criado com a mesma direção, tá? Tem a mesma direção, eles estão em retas paralelas, mas não tem o mesmo tamanho. V, a gente diz assim, é paralelo a U, certo? E a gente denota assim, V paralelo a U. Tá? Ok. O que é o vetor nulo, então? Então vamos dizer o que é o vetor nulo. Muito simples. É o vetor com o comprimento zero, né? Ou seja, ele tem um ponto só aqui, né? O segmento tem comprimento zero, tá? Ele vai do ponto A para o ponto A. Então, a gente fala que esse daqui é o vetor nulo, a gente sai copiando, se você for copiar ali em outro lugar do plano, ele é outro ponto aqui, né? Um vetor nulo. A gente não é muito simples de definir o que é a direção e sentido de uma coisa assim, mas a gente fala que a direção dele, né, ele é igual, não é que ele não tem, ele pode ser igual a qualquer outro vetor, né, porque aqui, se você quiser um vetor paralelo a V passando por aqui, bom, desenha uma reta por aqui passando em V, você vai ver que o ponto está contido. Então ele não tem uma direção definida, tá? Nem nenhum sentido definido. E o que é o vetor oposto? Muito simples, é trocar o sentido do vetor. Se eu tenho o vetor U aqui, certo? O vetor oposto ao vetor U é simplesmente este vetor aqui. É um vetor com... Deixa eu fazer uma cópia dele aqui. Então, é o oposto do vetor U. Faço uma cópia dele. Faço uma cópia e inverto o sentido dele. Pronto. Esse daqui é o vetor oposto, tá? Então, esse aqui é o oposto. A gente vai denotar ele com um sinal de menos. A gente vai colocar um sinal de menos na frente para denotar o vetor oposto. Vamos em frente. O que é o vetor unitário? O vetor unitário é aquele que tem módulo igual a 1. Basicamente, você tem que então ter uma medida, então você tem que ter na sua reta aqui, né? Você tem que conseguir, agora você introduz uma medida, né, que vai medir em centímetros ou metros ou que for sua unidade de medida, e um vetor unitário é um vetor que tem comprimento 1. Então, na hora que você medir ele, calcular o módulo dele dá 1. Bom, então se você pegar uma direção, né, uma direção e um sentido, então se você pegar um sentido assim, e um ponto sobre ele, aqui, então você pode desenhar um vetor, né? Se junto com esse vetor aqui, você pode pensar que tem um vetor unitário, então você pega a medida unitária, você pode copiar a direção, mesma direção, então ao longo da mesma reta, o mesmo sentido, e você só altera o tamanho dele. Esse daqui, então, por exemplo, pode ser um vetor V com tamanho unitário, né? E enquanto o vetor U aqui, por exemplo, é um vetor qualquer, que tem um módulo diferente de 1, né? Pode ser diferente de 1. No caso aqui, do jeito que eu desenhei, o módulo dele é maior do que 1. Como que a gente fala quando a gente fala que dois vetores são ortogonais? Então a gente diz o seguinte: vetor V é ortogonal ao vetor U quando você tiver o seguinte: você tem uma reta, né? Se eu pegar uma reta aqui, vamos pegar aqui uma reta ortogonal, assim. Então, estão duas retas ortogonais. Quando que a gente fala que os dois vetores são ortogonais? Se você desenhar um vetor aqui sobre essa reta, então, por exemplo, um vetor que aponta para cá, né? Vamos chamar isso aqui de V,
E do lado de cá eu vou desenhar um outro vetor que eu posso, em qualquer sentido aqui, qualquer direção, eu vou dizer que é o vetor U, né? Só preciso estar alinhado aqui, aqui o vetor U, né? Se as duas retas aqui forem ortogonais entre si, o ângulo delas, entre elas for 90 graus, a gente fala que o vetor V é ortogonal ao vetor U. Tá? Vetores coplanares e não coplanares. Tá? Vamos lá. O que significa coplanar? Coplanar significa no mesmo plano. Né? Então, vou desenhar um plano aqui. Certo? Então, tem um plano, estou vendo ele inclinado. Tá? A gente costuma desenhar assim, imaginar que é uma folha de papel vista de lado. Certo? Então, a gente pode dizer que dois vetores são coplanares se eles estiverem ambos contidos no mesmo plano. Né? Não importa onde eles foram colocados, mas se eles estiverem desenhados neste plano aqui, né, eles vão ser coplanares, tá? Ok? Quando que são, quer dizer, dois vetores quaisquer que você der, né, você pode passar um plano por eles, né? Porque, né, se você der dois vetores quaisquer, você sempre pode trazer eles para um mesmo, colocar eles no mesmo ponto, né? Então você colocar o e v aqui, mesmo que eles apontem em direções diferentes, mesmo que eles apontem em direções diferentes, eu posso trazer cada um deles para um mesmo lugar. Deixa eu desenhar eles assim. Desenhar o vetor para cá, certo? Então eu posso sempre copiar um deles para fazer uma cópia dele, colocar junto desse aqui, né? Colocar sempre no mesmo, colocar no mesmo ponto. E aí, se eu tenho aqui um ponto A, eu tenho aqui um ponto B, que ficou na ponta, deixa eu mudar o U para cá, na ponta do V, e aqui eu tenho um ponto C, né? Então, por esses três pontos aqui, vai passar um plano, né? Passa um plano, e, portanto, os dois vetores são, a gente sempre pode passar um plano por eles e transformá-los em coplanar, ver que eles são coplanares. O que seria não coplanares? Bom, você precisa de um terceiro vetor aí, saindo para fora do plano. Né? Então, alguém que aponta aqui, por exemplo, vamos pegar alguém que está perpendicular ao plano aqui. Né? Um vetor W aqui. Quando que três vetores são coplanares? Bom, aí você tem que desenhar o W no plano. Né? Ele tem que ser alguém que está aí realmente aqui, dentro do plano, certo? Aí se o W tiver aqui contido no mesmo plano, então os três são coplanares. Caso contrário, eles são não coplanares. Vamos um pouquinho mais em frente. Adição de vetores. Como que funciona a adição de vetores? Assim, digamos que você tenha dois vetores U e V. Tá? Eu quero definir quem é o vetor U mais V. Isso é feito assim. Você pega qualquer ponto do plano que você queira e desenha o vetor U. Depois, eu desenho também o vetor V. Então, por exemplo, um vetor assim. Tá? O vetor que é a soma de U mais V é o vetor que sai dessa ponta aqui, do mesmo ponto onde você inicialmente colocou U, e vai até a ponta do V. Certo? Então a gente coloca um vetor na ponta do outro e a soma é isso daqui. Esse daqui é definido como o vetor U mais V. A gente pode fazer essa soma de outra forma. Tem duas formas de fazer a soma aqui. Eu vou copiar aqui.
rabiscar aqui do lado, que é você traçar paralelas aqui, ó. Então, a esse vetor aqui, eu traço uma paralela. Então, paralela a esse lado aqui, eu vou pegar essa reta, tá? E vou desenhar ela aqui, ó, paralela a ela. Ok? E aí eu desenho a partir desse ponto aqui, por exemplo, eu pego um segmento que tem o mesmo tamanho que esse, certo? Bom, mas se ele tem o mesmo tamanho e o mesmo sentido, eu vou desenhar, posso desenhar o próprio vetor aqui, ó. Então eu vou desenhar aqui V de novo, certo? Mesmo tamanho, certo? Coloquei o vetor V aqui. E aqui está o vetor U, né? Muito bem. Aí, quem que é este vetor aqui? Certo? Quando você olha aqui esse vetor aqui, né? Você vê aqui, desculpa, quando você vê essa figura aqui, né? Vamos completar aqui. Se você completar essa figura, eu vou ter, como esse lado aqui é paralelo a esse, e ele tem o mesmo tamanho, né? Então, dois lados, dois segmentos paralelos de tamanho igual definem um paralelogramo, tá? Então, essa figura aqui é um paralelogramo, ok? Então, a regra de soma pode ser pensada em termos desse paralelogramo. A gente tira aqui o vetor daqui, certo? Coloca assim. E tá aqui, ó. Então, você pode pensar que uma regra para fazer a soma, para obter o vetor U mais V, tá? Então, está aqui o vetor U mais V. É fazer o seguinte, coloque os vetores U e V no mesmo ponto, vamos chamar de B, né? Eu coloco o vetor U aqui, o vetor V aqui, e completo com um paralelogramo. Tá? Passo pela ponta de U, eu passo uma reta paralela a V, e pela ponta de V eu passo uma reta que é paralela a U. Tá? No ponto que essas duas retas se encontrarem, vai ser a ponta do vetor U mais V. Tá? Esse ponto aqui é a ponta do vetor U mais V. Então está aqui. Muito bem. Então, vou dar uma pausa aqui e a gente vai fazer logo algumas propriedades sobre a soma de vetores.